Jesus! Bom dia! Um bom domingo para vocês. Que bom que nós estamos juntinhos novamente. Então, para começarmos o nosso MBD, como é que a gente faz sempre? Orando. Muito bem. Então hoje, tia Carol vai orar, tá? Tá. Papai do céu, muito obrigado pela nossa semana. Abençoa essa nova semana que está começando hoje. Abençoa nosso EBD. Nos ilumina minha Raquel, para contarmos essa historinha para vocês do jeito mais legal e mais interessante. Ilumina vocês também para ouvirem e entenderem a palavra de Deus, levarem ela adiante. Nos abençoa, Papai do Céu. Abençoa a nossa família, abençoa toda a nossa semana e nos protege de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. De tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, 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 a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Então, crianças, dando continuidade às nossas mulheres importantes da Bíblia, as histórias das mulheres importantes da Bíblia,
Hoje nós vamos falar sobre a história de Ruth. Ruth. Para vocês terem uma ideia da importância de Ruth, na Bíblia só existem 2 livros dos 66 livros da Bíblia. Só 2 levam o nome de uma mulher. Esther e Ruth. Muito bem, Raquel. Então, Ruth é importantíssima. Com o decorrer da historinha, vocês vão entender. E no final, a tia Carol explica melhor ainda. Ruth é importante na história de Jesus, na história da Bíblia. E Ruth é importante na minha história. Depois eu conto para vocês essa outra parte, tá bom? Então, começando sobre a história de Ruth. No livro de Ruth, a gente começa, o livro começa contando que há muito tempo atrás, antes de Jesus, antes do rei Davi, existiu uma mulher chamada Noemi. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. Houve uma grande fome em Israel. Era um tempo de guerras, parecido com esse tempo de hoje em dia. Então, as plantações de trigo de Israel tinham sido destruídas. Então, para fugir da fome, Noemi, Elimeleque e os 2 filhos deles, Quilom e Malom, se mudam para os campos de Moabe. Eram terras férteis, mas era um povo que não adorava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Adorava outros deuses. Mesmo assim, eles foram em busca de fugir da fome, em busca de alimento. Chegando lá, Quilom e Malom se casaram com 2 moças moabitas de outra religião daquele lugar. 2 moças chamadas Orfa e Ruth. 2 moças bem bonitas. Aconteceu uma coisa muito triste. Chegando lá, Noemi perdeu o marido. Ela ficou viúva. Elimeleque morreu. Passados mais ou menos, a Bíblia fala, em 10 anos, Orfa e Ruth também perderam os maridos dela. Noemi ficou sem o marido e sem os filhos. Todas as 3 ficaram viúvas. Aí elas souberam que a fome tinha passado em Israel. As terras estavam férteis novamente. Aquelas 3 mulheres viúvas precisavam procurar alimento. Então, Noemi resolveu voltar para Israel com as noras dela. No meio do caminho, uma caminhada difícil, Noemi percebeu que aquelas 2 moças tão jovens, de outro povo, tinham o direito de voltarem para suas famílias, de voltarem para sua terra. Ela virou para as noras, que queriam muito bem a ela, e disse: minhas filhas, não preciso, eu desobrigo vocês de me acompanharem. Podem voltar para suas famílias, voltar para sua terra e para os seus deuses, que eu seguirei sozinha. Vocês são jovens, têm o direito de se casarem novamente. Mas só que as noras gostavam muito dela e ficaram como, Raquel? Tristes, choravam. E diziam o quê? Não, a gente pode ir com você. A gente faz questão de ir com A gente você. faz questão de ir com você. Mas Noemi disse: não, eu desobrigo vocês, podem ir. Foi o que Orfa fez. Ela disse: se você insiste, eu vou. E Orfa Obedeceu a nora, apesar de amar muito a sogra, obedeceu a sogra. Mas Ruth demonstrou uma grande fidelidade à sogra dela. E Ruth, neste momento da caminhada, fala a passagem mais famosa do livro de Ruth e a passagem para mim mais bela. Eu vou ler para vocês. Olha para mim, Raquel, as bonequinhas. Ruth vira para Noemi e diz: não insista comigo. Não vou voltar, nem vou deixar você. Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei e serei sepultada.
Somente a morte nos deverá separar. Se eu fizer o contrário, que Javé me castigue. Vocês perceberam que nesse momento, Ruth já está servindo a Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Noemi não teve outra escolha. Agradeceu e seguiu a caminhada. As duas pobres, viúvas, sem ninguém, sem nenhum homem. Naquela época era importante um homem para protegê-las. Elas seguiram de volta a caminhada para Israel. Chegando em Israel, Noemi disse a Ruth: Ruth, nós temos o direito de colher as espigas de trigo dos grandes fazendeiros, as espigas que caírem no chão, as que os fazendeiros não quiserem. Pode ir, minha filha, vá e colhe as espigas e traga para nós. E isso Ruth começou a fazer. Ruth começou a colher o que sobrava, aquelas espigas mais fraquinhas. Ruth ia colhendo o que caía, o que os fazendeiros não queriam mais, e levava para casa para fazer pão, para fazer o alimento para elas duas. Noemi já estava com alguma idade, cansada, mas Ruth era jovem. Então Ruth é que fazia o trabalho. Ruth é que era a amiga fiel de Noemi. Acontece que numa dessas fazendas em que Ruth estava catando as espigas que sobraram, o dono da fazenda, chamado Boaz, viu Ruth catando as espigas e perguntou: olha nosso Boaz, que lindinho que tá aí, bem charmoso, de barba e tudo, olha, que Boaz já era um homem de uma certa idade. E Boaz perguntou aos empregados dele: quem é essa moça tão trabalhadeira, tão cuidadosa? E os empregados disseram a ele: essa é Ruth. E contaram a ele a história de Ruth. Boaz ficou encantado com a fidelidade de Ruth, com a amizade e o carinho de Ruth pela sogra. E disse a Ruth que ela poderia sempre colher o trigo na fazenda dele e beber da água dos funcionários dele e comer e descansar junto com os funcionários e comer da comida deles. Ruth voltou para casa e contou a Noemi: encontrei um homem muito bom, um fazendeiro muito bondoso. Aí Noemi perguntou, por curiosidade, como seria o nome desse fazendeiro? E aí Ruth disse: o nome dele é Boaz. Ela disse: Ruth, minha querida, Boaz é parente de Elimeleque. E pela lei de Abraão, Boaz teria o direito de comprar as suas terras, as minhas terras, as terras que pertenceram a Elimeleque. Então ele teria direito de casar com você, porque assim dizia a lei. Só que na verdade existia um outro parente mais próximo ainda, que teria direito antes de Boaz. Então Boaz seria talvez o segundo nesse direito. Aí Noemi orientou a Ruth o seguinte: Ruth, na hora do descanso, você vai até onde Boaz está descansando. Deite-se ao lado dele, como uma serva fiel, e espere a reação dele. Boaz acordou do cochilo e viu aquela moça, que era Ruth, ele já conhecia, cuidadosamente deitada aos pés dele. E Boaz entendeu do que se tratava e disse: tenho um parente que tem o direito antes de mim. Então nós precisamos primeiro contactar esse parente. Assim disse Boaz: Ruth, minha querida, eu sou o segundo a ter esse direito. Sou o segundo. Então ele foi até os anciãos da lei e o que acontece é que o outro parente abdicou do direito. Deu esse direito a Boaz. Boaz, assim, se casou com Ruth. Eles se casaram e se tornaram o bisavô e a bisavó do rei Davi. Mas essa é outra história. Eis a importância de Ruth. E o belo dessa história, além da fidelidade de Ruth àquela sogra, é a conversão de Ruth ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mais importante
é nós percebermos que, para Deus, não importava se ela era uma estrangeira, não importava se ela era de outras terras e de outros deuses. Já estava escrito nas palmas da mão de Deus o nome de Ruth e toda a história dela e toda a importância dela. Então nós não temos que ter preconceito. Nós temos que acolher as outras pessoas, mesmo de outra religião, mesmo de outros povos. Porque nós não sabemos. Só Deus sabe. Só Deus sabe a história delas. Só Deus sabe de onde vai vir a conversão. E agora, eu vou contar para vocês o meu testemunho. E por que a história de Ruth é tão importante para mim. Quando eu era bem pequena, do tamanho de Raquel, mais ou menos do tamanho de Raquel, os meus pais me deram uma Bíblia para crianças. Eis que a história da Bíblia que mais me encantou foi a história de Ruth. Mas, tia Carol, por quê? Porque eu já tinha ouvido falar que às vezes, muitas vezes, sogra e nora não se davam bem. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é real, isso pode existir. Uma sogra e uma nora podem se amar como mãe e filha, quase como mãe e filha. E eu comecei a pedir a Deus para que Deus me mandasse a minha Noemi. Passados muitos anos, eu comecei a namorar o homem com quem me casei, Antônio Júnior. Na época, eu era de outra religião, uma religião cristã, mas de outra denominação. Eis que eu me encantei pela minha sogra. E um dia ela foi me visitar. Eu estava doente, bem doente. E Dona Cândida veio me visitar. Sem querer mais, sem planejar, veio à minha boca enquanto ela segurava as minhas mãos. E eu contei a ela que o livro que eu mais amava da Bíblia era o de Ruth. E eu disse, me deixe ser a sua Ruth. Dona Cândida ficou, a princípio, sem entender. Mas ela me disse que entregou, como sempre faz, a Deus, aquela estrangeira, aquela moça de outra religião. Passados muitos anos, quando eu já estava com os meus 40 anos, eu me converti. E Dona Cândida olha para mim e diz, a profecia se cumpriu. Você é a minha Ruth. Entende, crianças? Esse é o meu testemunho. É real. Deus nos escolhe. Não somos nós que escolhemos. Não temos que ter preconceito com ninguém. Somos todos filhos de Deus. Filhos amados do Pai. Espero que vocês tenham gostado da história de Ruth. Da minha história. E da história de Dona Cândida. A minha Noemi. Fiquem com Deus, crianças. Um beijo bem gostoso no coração de vocês. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e da onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e da onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não. Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for, com os joelhos calejados se tua tomar. De madrugada até o sol raiar, eu não vou me calar, eu não vou me calar, como Daniel eu vou orar. O agradecimento do nosso elenco. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Meus amores, vamos agora rapidinho fazer uma oração, a nossa oração final, antes da gente dizer um tchau, tchau de verdade. Então vamos lá, fechando os olhinhos. Papai do céu, nós te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história linda de Ruth e Noemi. Te pedimos bênçãos sobre todas as tias das escolas dominicais do nosso país e do mundo. Ilumina elas e revigora a força delas nesta caminhada missionária. E protege a nós todos, a toda a nossa família, durante todo esse resto de semana. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, tchau de verdade.